Oitavo ano. Hoje a gente vai fazer a correção do nosso texto. Página 49, que seria 48 é o texto, né? A 55. Então vamos agora fazer nossa agenda, certo? Vamos lá, abrindo a agenda do dia. Bom dia para vocês, né? Então vamos lá, agenda. Temos aqui correção. Do texto. Módulo 2. Correção vai ser da página 49, que é a 48 é um texto, a 55, mais o exercício. A página 56 a 62. É do livro texto, certo? Então, nós temos aqui. Então, a agenda de hoje, né, oitavo ano, módulo 2. A gente ainda está usando o módulo 2. Então, me pertinho de terminar, né? Então, vamos fazer agora a correção, abrindo o livro para fazer a correção. Na página 49 do livro do oitavo ano, nós temos aqui a primeira questão do texto, onde ele diz o seguinte: de acordo com o texto, o que as máquinas fazem? Bem, as máquinas, vocês sabem que elas vieram para substituir, né? Substituir o trabalho humano e o da natureza, com seus mecanismos, né? Essa aí é a resposta. Na B, ou melhor, na 2, como o autor ele nomeia os momentos em que não são usadas máquinas, quais são citados por ele? Então ficaria momentos desmaquinados, desenjum ou café da manhã, e o banho do mar, que é o banho de mar, né? Terceira questão. No texto, o autor faz algumas reflexões sobre o uso das máquinas e deixam duas perguntas. Será que a redução da utilização de máquinas pode tornar outros momentos mais significativos? Por outro lado, conseguiríamos ainda viver sem máquinas? Comente sua opinião sobre esses questionamentos. Então, é a resposta pessoal, né? Bem, em caso das máquinas, elas surgiam muito para ajudar. Você sabe que através do computador, celular, ajuda muito. Lembra que antigamente a pessoa, para poder falar com alguém que estava fora do seu lugar, do seu estado, da sua cidade, você tinha que passar telex, telegrama, e o telefone era muito difícil. Hoje não, você tem um celular, você pode conversar com a pessoa pelo WhatsApp, você pode conversar com a pessoa pelo computador, né? Pode fazer chamada de vídeo. Então você pode conversar com a pessoa ali, sem problema. Facilita. Eu sei que na realidade as máquinas trouxeram vários desempregos, né? Vários desempregos. Mas também ajudaram muitas pessoas, né? Tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Qual é o tema central dessa crônica e do texto confuso? Bem, ambos tratam da tecnologia e de suas consequências no cotidiano humano, né? Na quinta questão, nós temos a resposta, no caso aqui, o confuso é 2, máquinas é 1. Na sexta,
No que se refere à linguagem, as crônicas aproximam-se ou diferenciam-se? A resposta: elas se diferenciam, pois a crônica do momento de leitura 2 apresenta uma linguagem mais informal, que é justamente a linguagem coloquial, né? Ao passo que a crônica, ou as crônicas, elas, na crônica, máquinas, a linguagem, no caso você utiliza mais, fica maquiando, né? Usam mais a linguagem formal e predominante. Na 7ª questão, da página 49, diz assim: o desfecho, que é a conclusão dos textos, conduzem o leitor à mesma conclusão? Explique. Não. Pois o texto de Eduardo Loureiro, ele apresenta algumas reflexões para as pessoas, enquanto o de Luiz Fernando Veríssimo não apresenta uma solução, né? Porque estabelece uma visão mais, no caso, pessimista do fato, que se forma a um bem-humorado, bem-humorista. Na página 50, né? Na página 50, nós temos aqui a parte da gramática, que é complemento nominal, que são justamente os artigos, né? É a parte que você observa quando é que ele é um complemento nominal, quando apresenta um substantivo, um adjetivo ou um adverbial antes das preposições, né? A colocação. Leia o trecho da reportagem a seguir, completando com as expressões do quadro. Pela internet, do computador, a qualquer coisa que tenha botões, pelo computador, para checar e-mail ou ao uso de novas tecnologias. Então, quem tem medo, aí tem do computador. A outra, pessoas fascinadas pela internet. Aí prossegue lá embaixo, diz: é a equipe de apoio que faz tudo por ele. Eu não tenho paciência nem para checar e-mails. Lobão não está sozinho na sua aversão pelo computador. Aí é a seguinte: 25% dos cidadãos são resistentes ao uso de novas tecnologias. E um quinto dessas pessoas são totalmente avessas a qualquer coisa que tenham botões. Na primeira questão, nós temos: essa notícia trata de um tipo de pessoa que surgiu nas últimas décadas, ou, no caso, as últimas décadas, parte da tecnologia, né? Os tecnofóbicos. Quais sentimentos essas pessoas têm por tecnologia? Aí seria a resposta sua ou minha, né? Qualquer outra. Só um exemplo. Você poderia responder aversão, repulsa e antipatia. Na segunda questão, de acordo com a notícia, Lobão adotou a internet por meio de divulgação de seu trabalho. Quais são as vantagens e as desvantagens de utilizar esses meios de comunicação para a divulgação de trabalhos artísticos? Bem, você poderia dizer o seguinte: você tem a sua resposta, mas você poderia dizer assim: as vantagens é que estão possibilitando que as pessoas elas conheçam o trabalho artístico de forma rápida e econômica em comparação com outros meios de comunicação, possibilitando maior interação e contato com o público, que é o público-alvo, né? E a desvantagem é justamente o risco de que um trabalho artístico seja disseminado sem o pagamento, né, de direitos autorais,
favorecendo a pirataria e causando prejuízos aos artistas, ao governo, né, em virtude da sonoplastia fiscal, né? Então é isso. Na página 51, nós temos a terceira questão, que diz assim: releia estas orações retiradas do texto. Quem tem medo do computador? Ele é uma daquelas pessoas fascinadas pela internet. Os termos destacados, que é o caso do computador e pela internet, as palavras, no caso que eu acabei de ditá-las ou de falá-las, a que classe de palavras elas pertencem? No caso do computador, refere-se a medo, né? Pela internet, refere-se a fascinadas. E medo também pode ser substantivo e fascinado pode ser, no caso, as classes gramaticais, né? Medo é substantivo e fascinado é adjetivo. Isso nas classes gramaticais. Na quarta questão nós temos pelo computador, que é substantivo, e ao uso de novas tecnologias é o adjetivo. Para checar e-mails é substantivo e a qualquer coisa que tenha botões seria adjetivo. A quinta, a que classe gramatical pertence os termos que iniciaram essas expressões? Preposição, né? Pelo é contração, ao é combinação, para preposição e a, que é antes de pronome, no caso é preposição. Sexta, seria a resposta completar o sentido dos termos aos quais se refere, que é o segundo quadrinho. Na página 52. Na página 52 também tem explicações sobre o complemento verbal, nominal e objeto indireto. Vocês sabem muito bem sobre a questão do objeto direto e objeto indireto. Objeto indireto é quando ele é preposicionado e complemento nominal. Então, para ser um complemento nominal, eu tenho que ter ou um substantivo, ou um adjetivo, um advérbio, depois seguida de uma preposição e de um pronome, para poder ser detectado o complemento nominal, né? E o adjuntado nominais são o quê? São os artigos, adjetivos, os numerais, os pronomes e as locuções adjetivas, e os complementos nominais são diferentes, né? Na página 53, nós temos, no caso, um texto que fala sobre a origem de alguns gestos. Aí nós temos o texto, acredito que vocês tenham lido. Então diz assim: qual a origem do beijo, do aceno, né, de mostrar a língua? Então, nesse caso, do beijo, nos cultos a Vênus, na Ásia Menor, era a maneira de demonstrar respeito e prestar homenagem à deusa. Na Europa, até o século XVI, beijo nos lábios era usado como cumprimento. Cumprimento com U, né? Que o outro é tamanho, com O. Também era comum que os serviços, ou melhor, que os servos, beijassem as mãos dos reis em sinal de respeito. Do aceno, agitar as mãos para se despedir ou saudar de longe pessoas queridas, teve início na Grécia Antiga. O registro mais famoso do gesto é descrito na Ilíada de Homero, que é aquela Ilíada e Odisseia de Homero. Ao voltar de uma expedição, Ulisses é recebido assim pelos companheiros de acampamento. E de mostrar a língua, qual a origem? Na Ásia, há 10 séculos, a língua para fora ficou popular na hora do insulto. Afinal, era um jeito de xingar sem falar palavrão. Até na Bíblia, o gesto aparece
nas palavras do profeta Isaías: contra quem abriste a boca e deitaste a língua de fora. No item A origem de qual palavra, de qual gesto você achou mais interessante? Porque isso é pessoal sua, né? Na B, os gestos são importantes formas de comunicação não verbal entre as pessoas. No entanto, é necessário adequá-las aos diversos contextos de comunicação e culturas. Qual dos gestos citados no texto é o menos adequado para ser feito em público? Por quê? Aí você vai observar. Será qual é dos gestos citados no texto é o menos adequado? Será que você tem que beijar, ficar beijando na boca, na frente de todo mundo? Ou dar a língua, né? Menos adequado. Aí você vai colocar. Na C seria a resposta continuidade. Na D, o título desse texto pode ser considerado uma síntese? Não. Pois o leitor não pode identificar de qual origem ele trata. Na E, resposta: do beijo, do aceno, de mostrar a língua. F, resposta: referem-se à palavra origem, substantivo. No item G, né? No item G da primeira questão. Como são classificadas sintaticamente essas expressões? Porque sintaticamente, gente, é para saber se é complemento nominal, se é objeto direto, se é sujeito, predicado, isso aí é sintaticamente. Então, é complementos nominais, porque completam o sentido do substantivo, né? Na letra H, reescreva o título do texto, transformando os complementos nominais em complementos verbais. Resposta seria: como originou-se e originaram-se o beijo, o aceno, o ato, costume de mostrar a língua. Na letra I, identifique e sublinhe no texto outros dois complementos nominais, né? Que é justamente mostrar a língua, porque demonstra a falta de respeito, uma vez que o gesto é considerado, desde sua origem, uma forma de xingamento, certo? Então, vamos, no caso aqui, nós temos Vênus, a deusa, né? Essa parte aí todinha. Na página 54. Na página 54, na questão 2, nós temos as respostas no primeiro quadrinho, ADJ, no segundo quadrinho, ADV e no terceiro quadrinho, SA. ADJ quer dizer adjetivo, ADV, advérbio, e SA, substantivo abstrato. Na terceira questão, nós temos uma tirinha, que é corre, pai, corre, né? Quem sabe dá para chegar no posto antes do aumento da gasolina, que é justamente, né, maluquinho falando. Então, no item A, nós temos a resposta: ao posto de gasolina, pois o preço do combustível está para aumentar. No item B, o pai de maluquinho usou o cinto de segurança e colocou o garoto no banco de trás. No item C, a resposta seria: dirigir em alta velocidade para chegar mais rápido ao destino pretendido e não colocar o cinto de segurança no filho. Na letra D, nós temos um trechozinho que diz: quem sabe dá para chegar no posto antes do aumento da gasolina? Quais são os complementos nominais desta oração? Resposta seria: do aumento da gasolina.
Identifique quais termos eles complementam e quais classes gramaticais pertencem a esse trecho. Seria antes, que é o advérbio, e aumento, que é o substantivo. Na quarta questão, item A, que é a resposta, seria: o ser humano sempre desejou uma viagem para o espaço. No item B, resposta, da quarta questão da página 54, seria: o estudo dos avanços tecnológicos é necessário para entender o mundo moderno. Na página 54, quarta questão, item C, resposta seria: a conscientização do homem para o uso adequado da tecnologia é fundamental ao futuro da humanidade. E na página, 55, que é a última página, nós temos esse texto, que é a notícia, Ficamos com esse texto aí para o leitor tirar suas dúvidas. Então leia esta notícia. TRE do AC disponibiliza disque eleições para eleitor tirar dúvidas. A partir desta quarta-feira, que é o dia 1º, o eleitor vai poder esclarecer suas dúvidas sobre locais de votação, situação de título de eleitor, justificativa de ausência no dia da votação e outros assuntos através do Disque Eleições 0800 642 2227. O número foi disponibilizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre, TREAC. O serviço é uma atividade da ouvidoria do TREAC e vai funcionar diariamente das 8 às 19 horas. O Disque Eleições conta com 10 atendentes que estão aptos para tirar todas as dúvidas do eleitor sobre o pleito de 2014, de acordo com o tribunal. Item A. A qual grupo de eleitores o texto é destinado? Resposta: a população em geral. B. Resposta no B, ao termo aptos, que é um adjetivo. Qual a função sintática dessas expressões? Explique. Em um complemento nominal, porque completa o sentido dos adjetivos, que é aptos. A palavra dúvida é um substantivo, cujo sentido é complementado por qual outras expressões? Qual é a função sintática dessas expressões? Resposta: sobre o pleito, ponto, aí você bota complemento nominal. C. Considerando o trecho, assinale a alternativa correta. Aí o trecho é: o serviço é uma atividade da ouvidoria do TREAC e vai funcionar diariamente, das 8 às 19 horas. Então, nós temos aqui, a resposta seria o primeiro quadrinho. A expressão em destaque é uma adjunta nominal, pois indica o agente da ação. E a última questão, que é sobre sexta, os complementos nominais podem apresentar diferentes núcleos. Sublinhos e circule a classificação que recebe indicação entre parênteses. Então, nós temos 1, pela internet, peço, almoço, para 2, numeral. Aí nós temos para 2, é o numeral, não é isso? Está sublinhado, para 2, numeral. Na 2, na feira de ciências, Disseu teve orgulho, aí do filho, que é justamente substantivo. Então, nós temos aqui a resposta para 2 representa numeral. E a 2, na feira de ciência do filho, representa substantivo. Então, gente, é isso, tá? A nossa matéria foi corrigida, tá aqui a nossa agenda. Próxima aula a gente faz a continuidade da correção. Eu sei que é cansativo, mas a gente tem que corrigir o conteúdo, né?
Então, próxima aula a gente dá continuidade e eu espero que vocês enviem as atividades, porque o boletim saiu, não é isso? E muita gente, as pessoas que não me entregaram as atividades, eu sinto muito, mas eu tive que somar e dividir e dar nota de acordo com o que vocês me entregaram, tá? Então, me entregou as atividades, viu o trabalho, com certeza você terá nota satisfatória, tá? Então, fique com Deus, abençoe vocês e até a próxima aula.